Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Urologista Responde, que é um programa que visa levar para você informação sobre saúde. Saúde urológica, que não necessariamente é só masculina, porque nós somos pacientes também, nós mulheres, nós somos pacientes urológica. Até porque a especialidade, ela cuida do trato urinário e também do aparelho reprodutor masculino. Então, você que nos assiste aí agora, seja homem, seja mulher, já encaminha o link para todas as pessoas que você conhece e vem aqui com a gente, pode nos acompanhar, inclusive nos mandar mensagem e perguntas. Hoje eu já vou falar, inclusive, sobre o tema, antes mesmo de falar com os urologistas, para que você saiba o quanto que é importante. Hoje a gente vai falar sobre a estética genital masculina. É um assunto que tem sido muito procurado, inclusive tem aumentado a procura, 25% dos homens hoje procuram a estética genital masculina, mas não necessariamente só para a estética, mas para algumas outras correções que a gente vai falar. Então é um tema muito interessante, já encaminha aí para todo mundo. A gente tem hoje 2 urologistas, como sempre, os nossos mentores, os nossos criadores, fundadores do programa, que são especialistas e que vai responder todas as nossas perguntas. Inclusive, sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Davi. E hoje esse assunto maravilhoso, que é, inclusive, muito procurado, mas pouco discutido. Eu sempre digo isso, né? Exatamente. Primeiro, feliz ano novo, né? Para todo mundo, que seja um ano de muita saúde, muita paz. Verdade. E de conquistas, né? Para a gente, o canal vem crescendo. Cada vídeo, cada programa que a gente tem feito tem mais visualizações, o pessoal tem comentado mais com a gente tem recebido um feedback legal, bacana. E a gente está progredindo, crescendo, procurando incrementar e trazer um conteúdo melhor para todos, né? Hoje a gente vai falar sobre a estética genital, é um dos hot topics aí do momento, né? Tem sido bastante veiculado em mídias, redes sociais. Sim. E muita informação. A nossa ideia aqui é realmente filtrar isso, trazer informação de qualidade, sempre, né, com clareza, com didática, com ética, para que o paciente, né, que esteja, né, para que o paciente, a pessoa, o indivíduo que esteja procurando mudar fazer essa parte de estética genital, tenha realmente mais informações para que já chegue, né, numa consulta com mais embasado. Eu acho isso muito importante, porque às vezes você vai a uma consulta com um pensamento e lá você não consegue nem exaurir todas as suas dúvidas, porque você não tem noção do que pode acontecer, né? Eu acho Exatamente. Isso... Não sabe quais procedimentos, Sim. quais são os riscos, benefícios. Às vezes só viu de uma pessoa, de um vizinho, de um Sim. amigo. Faz até com profissionais que não são, né, profissionais da área, que são profissionais treinados para tal Perfeito. Procedimento. Então... E como, né, infelizmente, existe um viés comercial muito grande, né, com tudo que está muito em voga, é importante a gente... Especialmente quando fala de estética, né? Exato. Inclusive, a gente trouxe esse tema, a gente adiantou esse tema justamente pela questão, né, de estar muito em voga, né? Sim, perfeito. Eu gostaria, primeiro, de desejar feliz 2025 para os nossos seguidores do canal e do Instagram e também para... os meus parceiros e fundadores do programa. Esse é o primeiro episódio deste ano e espero que ao longo do ano a gente traga aqui temas polêmicos e a gente consiga passar, né, informações importantes, informações com conteúdo de qualidade, né, porque educação é isso, é você passar informações que sejam importantes para aquela pessoa que está ouvindo. Você educar é passar informação de qualidade. Então, eu espero que esse ano a gente traga muita coisa aqui de qualidade e informe bem os nossos seguidores, os nossos parceiros, né, os nossos amigos, familiares, etc. O que eu acho muito interessante, inclusive, no nosso programa, é justamente a forma como a gente passa essas informações, né? Eu acho que cada público ele tem um vocabulário para que a gente consiga conectar com a mensagem, ou seja, enviar a mensagem. Então, em que pese vocês serem médicos, né, tem uma linguagem muito clara e isso faz com que a gente se conecte mesmo com o nosso público. Eu acho muito interessante isso. E tem muito feedback. E somos pioneiros, né? Na verdade, o único programa atualmente que fala de saúde voltado para o público leigo, o público, né, os pacientes, o indivíduo em geral, né? E, inclusive, temos novidades para esse ano, né? Vamos trazer o Urologista Responde edição extra, trazendo convidados, não somente falando da parte urológica em si, mas falando de outros temas.
Essa foi uma ideia que surgiu de um seguidor nosso e a gente embarcou nessa, gostamos da ideia. Então vamos ter temas extras aí esse ano também. E lembrar, mais uma vez, que esse programa é feito para vocês, né? E por vocês. E por vocês, né? É importante a participação ativa de todos vocês. Quando a gente concebeu esse programa, na verdade, como o Ricardo falou, nós somos o pioneiro em realizar um programa de educação continuada para o público leigo. Né? Porque a gente começou a perceber que começaram a existir nichos, né? Nichos não só urológicos, mas também de outras especialidades. E o público começou a embarcar nessas coisas novas, né? E aí sem saber, sem ter uma informação de qualidade. Então, o nosso papel aqui é trazer a informação de qualidade e deixar para o público decidir se realmente ele vai embarcar nessa ou não. Porque tem muita coisa aí fora que está sendo feita de forma errada, né? Só visando o quê? O ganho material. E a gente sabe que na nossa área, principalmente a medicina que lida com saúde e com vidas, a coisa não pode ser assim, né? A gente não está tratando aqui de contratos, de imóveis, de bens materiais. A gente está tratando de saúde, está tratando de vida. Então, a importância desse programa é exatamente essa, é alertar os nossos parceiros e seguidores, né, os nossos pacientes, para poder tomar a decisão correta. Perfeito. E, inclusive, evitar o que a gente muito tem visto, né? Que são procedimentos realizados em ambientes que não têm qualquer segurança para o paciente. A gente sabe que existem protocolos, esses protocolos que os pacientes não conhecem e que, por sua vez, não exige daquele local. Então, se vende uma ideia e um resultado perfeito que realmente, às vezes, acontece com algumas pessoas, mas que, na vez dele, pode ser que não dê certo. Então, o ideal é que, mesmo que você tome a decisão de se manter e fazer ali naquele local, você esteja ciente, né, com conhecimento devido. Eu acho isso muito importante. Então, se inscreve no canal agora, vai lá. Ativa também o sininho lá da notificação, porque a cada 15 dias a gente libera um episódio novo. Então, tem esse aqui, que é ao vivo. A gente já tem outros gravados com outros assuntos que também são assuntos super importantes. E eu volto a repetir. Não, apesar da urologia ser predominantemente masculina, nós mulheres também somos pacientes urológicas. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento e, repito mais uma vez, nós mulheres cuidamos mais da saúde e, portanto, a gente pode auxiliar aí nosso pai, nosso filho, enfim, nosso marido, para que ele possa cuidar da saúde, né, urológica. E vamos agora falar do tema propriamente dito, né? Então, assim, eu queria começar fazendo jus ao programa, né? O Urologista Responde. E perguntar, a gente hoje tem várias. A gente vai passar aqui pela questão da prevenção, a gente vai passar pelos procedimentos mais procurados, né? Vai entender o que é que realmente engloba a estética genital. Eu já tinha ouvido falar muito da estética genital feminina, né? Sim. Mas, de fato, ao ler o assunto, achei muito interessante, porque não tem somente uma questão estética, né? Existem algumas outras coisas que pode, assim, pelo menos o que eu vi, porque eu tô quase um urologista, gente. A gente tem as curiosidades, né, Dani? Isso, tem aqui algumas curiosidades, exatamente. Vamos a elas, as curiosidades. Eu tenho aqui o seguinte, a curiosidade é o seguinte: você sabia que a busca pelo procedimento estético genital cresceu cerca de 25%, segundo a Associação Médica? Eu achei isso muito interessante. Na minha cabeça, não era esse número, até porque o homem ele tem um problema, né? Ele tem um tabu para falar disso. Não sei como é que é isso no consultório. Não sei se vocês indicam, às vezes, ou se, de repente, o paciente já chega procurando. Isso aí, na verdade, era um tabu no passado, mas com a popularização da internet, né, e com esse modelo aí de beleza, né, estereotipada, os homens perderam esses tabus, né, e começaram a procurar, né, o urologista, não só o urologista, mas também outros profissionais que se dispõem a fazer um procedimento, porque eu acho que você deve procurar o profissional especialista, porque uma coisa é você fazer e dar certo, outra coisa é dar errado. Quando dá errado, quem é que resolve? Quem resolve é o especialista. Perfeito. Não é o outro, né? O outro colega ou
um outro profissional que não seja especialista. Ele vai mandar para a gente. Então, isso é importante quando o paciente tiver esse desejo, tiver essa indicação, ele procurar o especialista, porque se der certo, ótimo, se não der certo, o especialista tem toda a autonomia, a autoridade e a competência para resolver. Tá? Se o não especialista não tem. E o ponto é se der errado, né? Porque se der certo, ninguém vai fazer nada, tá tudo bem. E todo mundo só publica o que dá certo. O que dá certo, né? Perfeitamente. O que é publicado é o que dá certo. O que não dá certo, o neguinho esconde. Sim, sim. Porque realmente, né, vai desabonar aquele procedimento. Claro, exatamente. Aí precisa ser uma coisa muito grave para que seja posto na mídia, não necessariamente pelo profissional ou pela clínica, né? É verdade. Agora, uma outra curiosidade é o seguinte: o Brasil, ele está entre o maior, o país com o maior número de procedimento estético masculino. Isso realmente, para mim, foi uma surpresa, assim. Né, o Brasil está porque a gente sempre vê muitas mulheres procurando, né, essa questão da estética, inclusive genital. Né? Eu tive acesso a ver isso e realmente, mas homens realmente para mim foi uma questão de foi surpresa. Culturalmente, o latino em geral, ele é um povo mais vaidoso, né, do que europeu, asiático, africano, né? E o Brasil, por ser um dos maiores países, né, da América Latina, né, e realmente como o Guto falou, né, essa difusão da informação, essa busca pela, entre aspas, perfeição, né, que é um conceito bem subjetivo, realmente são dados. Eu não tinha esse dado, mas que num primeiro momento assusta, mas é compreensível realmente de que isso já replica, Dani, o que acontece na cirurgia plástica. A cirurgia plástica, não estou falando da estética íntima, da cirurgia íntima feminina, mas na cirurgia plástica, né? A prótese de silicone, rinoplastia, a prótese de nádega, etc. Isso, o Brasil, se eu não me engano, é segundo ou terceiro lugar no mundo em realização de cirurgias plásticas. Mas isso antes de vir a ideia da estética genital, tanto feminina, que foi a primeira, e depois a masculina. Então, por ser um Brasil, um país continental dentro da América do Sul, né, claro que a gente aqui tem muita praia, os homens andam de sunga, de short, frequentam muito clube, muita praia. E aqui no Brasil, nós somos quase 300 milhões de habitantes. Então, estatisticamente, a gente até entende porque o Brasil é o primeiro do mundo. Sim, né? sim. A gente não tem como comparar com países europeus, que lá é frio, eles não têm praia, a água é fria, entendeu? Os Estados Unidos é a mesma coisa, e os americanos são a mesma coisa. Então, a gente se torna aí o top one de utilização desses procedimentos. Daí a importância da gente, né, vir aqui falar sobre isso. Sim, perfeito, exatamente. E aí outra curiosidade é o seguinte, quando se procura para aumento peniano, por exemplo, não se trata apenas de tamanho, né, mas também da melhoria de simetria e também de estética mesmo. Né? Na verdade, aí já vai a parte de mitos e verdades no final, mas aí já vai um mito. Um dos procedimentos relacionados à estética genital, que é um dos mais procurados atualmente, é o engrossamento peniano, né? O preenchimento peniano. E se vende realmente na internet, inclusive informações que eu condeno, mas se vende, né, para o paciente que ele vai aumentar o pênis dele de tamanho. Tá? E, na verdade, isso é uma inverdade, né? Isso não acontece. Ou se acontece, é uma coisa imperceptível, né? E aí depende também do pênis do paciente. O que, na verdade, acontece é um preenchimento, é um engrossamento do pênis no estado flácido. Né? Porque no estado, quando o paciente está excitado, em ereção, esse preenchimento ele não faz tanta diferença assim, entendeu? Então aí já vai uma informação que ele não aumenta, o procedimento não aumenta o tamanho, mas ele engrossa o pênis do paciente. Isso é muito importante, porque eu acredito, assim, eu não sou médica, mas eu acredito que uma das queixas dos pacientes que às vezes procura também é na intenção de aumentar. Exato. Né? E aí às vezes acaba se frustrando porque não se tem um resultado. Mas o interessante é que ninguém fala isso. Isso. Né? Isso. Na hora que você vende o produto, e voltando aqui a falar, a medicina não vive de produtos, né? A gente está vendendo saúde. A gente não vende produto.
como uma loja, como um comércio. Então, quando você vende o serviço, né, de aumento, de engrossamento de pênis, você não fala isso. Você não fala, por exemplo, que você não vai aumentar o pênis do paciente, você não fala, por exemplo, que esse preenchimento vai durar 6 a 8 meses e depois você tem que fazer de novo, porque isso não é interessante para você falar. Você falando isso, você não consegue vender o produto que você está supostamente oferecendo, entendeu? Então, isso aí é uma coisa importante. Então, os pacientes, principalmente aqueles profissionais não médicos, né? Esses sim, com certeza, vendem por vender. Vendem o produto. Como se fosse numa farmácia, numa loja, entendeu? Então, isso vale aí a dica, né? E aí agora a gente entra propriamente no tema realmente. E aí eu queria que vocês falassem o seguinte, o que envolve, né, a estética genital masculina? O que envolve e por que tem crescido essa procura por esse procedimento? Então, os procedimentos envolvidos na estética genital são basicamente a lipoaspiração com dermolipólise da região suprapúbica, né? Tem pacientes que têm realmente essa região um pouco mais, né, preenchida de tecido adiposo, são pacientes mais gordinhos e, por conta disso, em consequência disso, o pênis fica um pouco mais embutido. Então, é aquela parte de cima, só para a gente... Exatamente. Logo a parte de cima da base do pênis. Pronto, perfeito. E aí você fazendo essa lipoaspiração, né, essa, entre aspas, aqui, enxugando essa região, você ali ganharia, o pênis fica mais visível e, né, o paciente, então, fica mais... o paciente gosta, né? Então, esse é um dos procedimentos. A sensação é A sensação é de que, exatamente, na verdade, você só desembutiu o pênis do paciente, né? É o que a gente fala às vezes com as mulheres. Quando a gente diminui um pouquinho a barriga, o bumbum logo aparece. Exato. É uma questão de percepção. É uma questão de percepção. Exatamente. Outro procedimento seria a escrotoplastia. É um procedimento indicado mais para pacientes que têm uma implantação alta da bolsa escrotal. Então, tem pacientes que, por conta dessa implantação, né, a sua haste peniana, também você tem uma percepção de que ela é menor, porque você vem a haste e logo depois já vem a implantação do escroto. Então, existe uma técnica cirúrgica que você faz uma ressecção, né, dessa região, faz uma cirurgia plástica mesmo, para colocar o escroto mais baixo aí. Pouco mais baixo. Exato. E aí a projeção também e é uma a percepção aumenta. E o engrossamento peniano, que sem dúvida nenhuma, né, é a técnica hoje em dia mais realizada, mais procurada, mais difundida, que é, né, com a aplicação do ácido hialurônico, que já foram testadas aí inúmeras substâncias e essa parece ser a substância mais adequada para isso, né? Porque ela é uma substância absorvível, é uma substância que pode ser revertida caso aconteça alguma falha na aplicação ou alguma reação dermatológica, né, durante a aplicação. Mas, de novo, aqui, como a gente gosta de dizer, tem que ser feita por profissionais treinados e capacitados. Porque existem diferenças na substância, diferenças de durabilidade, diferenças de concentração. A concentração que vem para o mercado brasileiro é diferente, que é realizada no mercado americano, por exemplo, no mercado coreano. Então, o profissional tem que estar habituado com isso. Existem diferentes tipos de cânulas que você usa para aplicar, senão você pode gerar nódulos ali de ácido. Então, tudo isso tem que ser feito por um profissional capacitado. E eu queria só acrescentar aqui também, falar um pouquinho do aumento peniano, né? Hoje, a gente sabe, nós urologistas, a gente sabe que a indicação precisa para aumentar o pênis é quando você tem um micropênis. Que é uma doença, né? Que é uma patologia. É uma patologia, uma doença, né? O pênis que é ereto, ele varia em 4 a 5 centímetros. Então, essa sim é uma indicação absoluta de aumento do tamanho do pênis. Existe uma outra indicação em pacientes, por exemplo, com câncer de pênis, onde você faz penectomias. Nós estamos até iniciando um trabalho cooperativo com o Dr. Ubirajara Barroso, né? Ele desenvolveu uma técnica modificada de aumento de pênis, onde o paciente ganha de 5 a 7 centímetros. Então, aqueles pacientes que fizeram penectomias parciais, não totais, mas parciais, e que ficaram com coto peniano, né, que é insatisfatório para ter penetração, para ter uma relação saudável, eles podem sim se submeter a essa cirurgia que traz esse aumento. Só que é uma cirurgia, por outro lado, ainda
em fase experimental. Então, esses pacientes eles têm que ser selecionados, tem que expor para eles todos os documentos, as complicações que podem ocorrer, e não é para qualquer um. Todo o resto que é prometido aí fora é tudo fora de padrão, é tudo offline, como e aí a gente está falando de cirurgia, de patologias, né? Cirurgias reconstrutoras, cirurgias reparadoras para uma determinada patologia, o micropênis, que é uma condição rara, relacionada a síndromes genéticas ou deficiência hormonal, pacientes amputados por conta de câncer de pênis, são tratamentos, são cirurgias reparadoras para uma patologia, né? A estética não, a estética a gente está falando da não doença, né? O paciente que não tem não tem conformidade com o corpo. Sim, sim. E só para voltar aqui a falar um pouquinho, eu me lembrei de um caso agora, quando o paciente às vezes procura o médico para aumentar o pênis, ele tem um pênis, vamos supor, de 15 centímetros. Eu ia falar exatamente isso. Vamos falar qual é a média, porque tem gente que procura achando que... A média é entre 14 e 15 sim. Né? A média do brasileiro. A média do brasileiro. Do brasileiro, né? E volto a lembrar aqui o seguinte, a satisfação do sexo feminino, da mulher, não se dá pelo tamanho do pênis. Né? Isso existe no imaginário popular, né? E eu posso, enquanto mulher, ratificar sua fala aqui ao vivo. Então, isso aí é um mito. Sim. Achar que o paciente, o homem que tem um pênis de 20, 25 centímetros, ele vai satisfazer mais uma mulher do que aquele que tem 14, 15. Isso é mentira. Sim. Isso é mentira. Né? Porque isso não existe. Ele está falando a verdade? Porque isso não existe. A gente sabe que hoje várias mulheres têm orgasmos sem ter penetração. Perfeito. Simplesmente nas preliminares. Isso o público leigo não sabe. Ou se sabe, esquece. Então, teve um paciente, uma certa feita, que eu atendi, ele foi buscar um aumento peniano nos Estados Unidos e colocou uma prótese de 20 centímetros. O pênis dele tinha 17. Ele queria botar em 20. Esse paciente voltou com uma extrusão da prótese. É óbvio. O implante de prótese nada mais é do que você medir o corpo cavernoso e você colocar uma prótese adequada àquele tamanho que tem ali. Aí a conta não fecha. Né? O paciente perde a ereção por vários motivos, que eu não vou entrar aqui em questão, e ele não tem ereção. Então a gente vai substituir a ereção dele por um implante de prótese de silicone, que pode ser inflável ou não. Então você tem que manter aquele tamanho. Se você bota uma prótese maior do que o pênis, é óbvio que com o uso, essa prótese vai perfurar o corpo cavernoso e vai extruir. Então esse paciente voltou com a prótese extrusa. E a gente teve que fazer uma nova cirurgia para retirar a prótese. E não foi mais colocada a prótese. Então esse negócio de você procurar outros médicos que prometem aumentar o pênis de 15 para 20, 17 para 25, para 22, isso é mentira. Entendeu? Isso é mentira. Pois o Brasil, ele fica em 23º lugar, justamente no tamanho, né? Ele perde, se não me falha a memória, para um outro país que a média é 17. Então, assim, é uma super verdade. Eu não sei se isso tá ligado também à questão do machismo. Então, o homem achar que tem o pênis muito grande, então a mulher vai amar e vai sair falando que ele é isso, é aquilo. Na verdade, eu já ouvi muitos casos de ser exatamente o contrário. De mulheres que saem com caras assim e falam assim, não dá mais, porque, né, não é o tamanho, é a forma como faz, você fala. Então, precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes o tiro sai pela culatra. Você vai fazer uma coisa e perde, inclusive, a funcionalidade do que você tinha, que era muito bom. A decepção é grande. Exatamente. E, na verdade, Danício, é importante você ter dito isso, porque esse é um dos fatores, né? A questão de validar seu órgão com a parceria, né? Mas também existe, que isso também é um mito, é um imaginário popular, mas existem vários outros. A questão cultural de que o órgão genital masculino dá ali a sensação de poder, de segurança. Sim, né? Eu tenho que ter um falo grande, porque isso aqui, né, hierarquicamente me torna melhor do que meus amigos, do que outras pessoas. Graças a Deus que nós mulheres estamos ocupando mais espaços.
para poder concordo. dizer, né, com muita tranquilidade, deixa eu te falar, querido, amado, não é isso, tá? Então, assim, tem um ditado popular engraçado, assim, não é o tamanho da varinha, mas é a mágica que a varinha faz. Exatamente. Então, peguem isso daí, porque Conhecer não tem seu nada corpo, a ver conhecer com o corpo tamanho. da parceria, conhecer o que as pessoas, né? Claro. Que cada um Assim, gosta. claro que a gente parte para uma questão de saúde nas situações de doença de micropênis, realmente, porque aí você acaba tendo uma impossibilidade de fato, ter a relação sexual, que aí é uma outra coisa. É outra condição. Mas se a média é 15, você tem lá, sei lá, 12, isso não é motivo para você, né? Porque não é sobre o tamanho, como a gente E já... vai lembrar que o canal vaginal sempre é menor do que o tamanho do pênis, né? Ele elastece com a penetração, mas ele é menor sempre. Então, não ache você que você tendo um pênis de 25, você vai fazer com que a mulher se sinta bem, porque muitas vezes você pode incomodar. Perfeito. Pode causar dor, Sim. pode causar perfuração. Eu já peguei uma paciente que teve relação com um homem com um pênis grande e ela chegou na emergência com dor e teve perfuração de saco vaginal. Teve que se submeter a essa cirurgia para ser feita uma reparação. Pois é. Então, isso, às vezes, é pior, né? Sim. Você pensar nisso. E é bom ouvir esse depoimento seu, porque você começa a desmistificar essa ideia. Antigamente, as mulheres elas eram subservientes. Né? O homem era o patriarca da família, e a ideia do falo, né? Isso aí vem desde a mitologia grega, né? Essa importância que o pênis, o falo traz, né? Dentro de uma família, trazia todas essas circunstâncias. Com o passar do tempo, nos últimos 15 a 20 anos, a mulher vem se empoderando e vem tomando atitudes, tomando posições, vem se colocando diferentemente de mulheres de 50 anos atrás. Sim, perfeito. Então, hoje vocês sabem o que vocês querem, como vocês querem, do jeito que vocês querem, e vocês têm independência e autonomia para isso. Então, isso é importante, vocês saberem o seu lugar na sociedade, saberem que vocês podem estar aonde vocês quiserem estar. Entendeu? Então, isso traz... esse empoderamento traz essa coisa boa, porque o homem, pera lá, não é bem assim. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí essa comunicação ela fica muito mais clara e pode ter toda certeza que traz com que o relacionamento ele fique muito mais íntimo, muito mais prazeroso e que não tem nada a ver realmente com o tamanho. Então, pega a visão, viu? Não tem a ver com o tamanho. Agora, uma outra pergunta que tem aqui é o seguinte. Vamos lá. A gente falou sobre quais os procedimentos estéticos, certo? Falou aí sobre a questão do aumento peniano. Agora tem uma coisa que é sobre a correção de curvatura. Isso que eu achei também bastante interessante, porque... E eu tenho algumas curiosidades também, algumas perguntas, mas, assim, falar um pouquinho sobre a curvatura. Eu não sei se a curvatura, ela é anatômica mesmo, ou seja, a pessoa já nasce, ou é a forma que o homem, durante a vida dele, até guarda mesmo, não sei se é assim que eu posso falar, o pênis ali. Enfim, eu tenho essa curiosidade e é uma pergunta também. Na verdade, assim, existe a curvatura peniana fisiológica, né, que é natural a todos os homens, né, não tem uma curvatura, né, mas geralmente é uma curvatura de um ângulo pequeno, uma curvatura que não impede ou não causa nenhum tipo de transtorno durante a relação ou durante a masturbação, enfim. E existe a curvatura patológica, né, que inclusive existe um nome, né, um mnemônico para essa doença que chama doença de Peyronie, que é quando essa curvatura é tão acentuada que ela ou causa disfunção erétil, ou causa dor, né, ao paciente, ou impossibilidade de ter uma relação. Perfeito. E então isso precisa ser corrigido. A única forma de correção atualmente na medicina, já foram testadas várias substâncias, medicações, aplicações injetáveis, vitamina, enfim, mas o padrão ouro do tratamento da doença de Peyronie é a correção cirúrgica. E aí pode ser correção com prótese, nos casos de pacientes que perderam também a ereção, pode ser a correção, né, com aplicatura, que é uma cirurgia que a gente retifica, né, o pênis, uso de enxertos também, né, pericárdio bovino e tal. Enfim, tem várias técnicas aí são cirurgias reconstrutoras, ou seja,
aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente está curando uma patologia, tratando uma patologia, Sim. né? Sim. Aí já sai um pouco da parte de estética, né? Mas é importante falar porque os pacientes chegam com essa dúvida também. Porque eu quero aumentar e quero tirar a curvatura, quero deixar ele reto. E muitos procedimentos de correção de curvatura, na verdade, acabam encurtando o tamanho do pênis, né? É bom, Ricardo, falar sobre isso, porque nessa semana, eu me lembrei agora, eu tive 2 casos que me procuraram para escrotoplastia. 2 casos. Achei até interessante que os 2 vieram praticamente no mesmo dia. Um veio na terça, outro na quarta. E um caso que me procurou ontem de doença de Peyronie. Estava com a esposa e me procurou ontem e a gente conversou um pouquinho sobre isso. É importante falar que a doença de Peyronie, como o Ricardo falou, é uma microcalcificação dos corpos cavernosos, dos corpos cavernosos da túnica, né? E por que isso? Muitas vezes por microtraumas que o paciente tem durante a vida. Microtraumas como? Microtraumas principalmente durante a vida sexual dele. Posições, né, de como ele faz a relação, né, os ângulos que ele usa para ter. Então, esses microtraumas vão acontecendo, vai havendo um depósito nessa túnica e você vai tendo essas tortuosidades. Né? Geralmente com 60, 70 anos, às vezes mais precocemente, você começa a ver que o pênis começa a ter formas diferentes que não tinha. Existe a curvatura fisiológica, que é o pênis elevado um pouquinho para cima. Mas assim, não existe pênis perfeito. Sempre você tem alguma tortuosidade que não é fisiológica. Né? Mas isso aí, funcionalmente, não traz problema. Quando você tem uma curvatura acentuada, seja para cima, para baixo, para um lado, para o outro, na base ou na ponta, por causa desse depósito de cálcio, esses microtraumas e essas calcificações na túnica albugínea, na verdade é na túnica albugínea que recobre o corpo cavernoso, aí você tem a doença de Peyronie. E como o Ricardo falou, hoje o padrão ouro é a cirurgia. Então a gente tem que deixar muito claro para o paciente, primeiro, medir o ângulo dessa curvatura. É um ângulo importante, não é? E a gente pode medir isso através de fotos, faz um teste de ereção, fármaco induzida por drogas injetáveis, e você mede aquilo ali. Outra coisa, causa dor para o paciente na penetração, causa dor para a parceira na penetração, isso é importante. O paciente consegue penetrar, qual é a dificuldade que ele tem em penetrar? Então, a gente tem que pensar em tudo isso para a gente poder indicar a cirurgia. E outra coisa, a cirurgia não é isenta de complicações. Né? E também, muitas vezes não volta ao normal que era antes. Você pode ter uma melhora de 30%, 40%, 70%, 80%. Então, deixar claro que você não pode garantir resultado. A medicina é uma ciência que não dá para garantir resultado. Eu não estou falando isso só na parte de estética, na parte de reconstrução, reparação genital. Estou falando em tudo. Tudo na medicina você não tem como garantir nada. Sim. Então, tem que ter uma conversa com o paciente, tem que ser uma coisa negociada. Vamos fazer. As complicações são essas e essas. E assim como o Ricardo falou, pode haver muitas vezes, se você coloca um enxerto para tirar a placa, a calcificação, existe um encurtamento do tamanho. Então, às vezes, o paciente perde 2 a 3 centímetros. Entendeu? Então, ele tem que ficar ciente disso. Não é você prometer milagres, garantir resultado e depois você frustrar o paciente. Entendeu? A gente estava falando, tem até uma pergunta aqui, é o seguinte, que tem homens que vão ao consultório justamente com essas expectativas que a gente pode chamar até de irreais, mas por uma questão de falta de conhecimento mesmo, né? Eu vou fazer a pergunta em seguida, mas vou abrir só um parênteses para dizer o seguinte, nós mulheres, eu entendo que a gente exerce também um papel importante, né? Ainda mais quando somos casadas, porque a conversa com o parceiro, porque às vezes o que acontece com ele também afeta a mulher. Então, não tá legal. E tem muitas mulheres que não falam disso porque o homem não dá abertura. Então, eu acho importante ter essa conversa. Eu estou sentindo isso, acho que não tá legal. Se a gente não sabe, a gente precisa procurar um especialista. Porque eu acho que isso é uma situação muito importante na intimidade e no resultado que se busca. Por exemplo, você vai lá, tem uma curvatura, ela já sabe, ela já está sentindo, mas ele acha que está tudo bem. Ou ele já está sentindo, mas acha que não, que é normal, né, para ele. E acaba não procurando e você vive uma vida por muito tempo e isso só se agrava. Porque aí você chega numa idade
eu acredito que isso se torna um pouco mais incômodo, digamos assim. Mas a pergunta é o seguinte, como vocês lidam com isso, né? O paciente chega lá com essas loucuras aí de tudo e são expectativas. Como que vocês, profissionais, lidam com isso no consultório? Antes de responder essa pergunta, eu vou dar 2 recados. Primeiro para a mulher e depois para o homem. O casal tem que saber que a vida sexual é feita em parceria. Perfeito. Então, a dica para a mulher é sempre acompanhe o seu parceiro na consulta urológica ou na consulta com o especialista. E sempre coloque para o especialista as suas angústias, as suas frustrações e os problemas que estão acontecendo. E uma dica para os homens é o seguinte, deixem de ser machistas, né? E deixem a sua parceira também se posicionar, porque senão você nunca vai ter uma vida sexual a 2, né? Você sempre vai querer estar acima do sexo oposto. E isso, hoje em dia, já não se pratica mais, né? A gente tem que saber que as coisas mudam, a vida é dinâmica, a sociedade mudou. Então, as 2 dicas que eu deixo é isso aí. Se o Ricardo quiser responder a pergunta... para mim, essa aí é a cerne da questão. Alinhamento de expectativa. Procedimentos estéticos, seja qual for, a gente está aqui falando sobre estética genital, mas seja ele de qualquer natureza, é tudo alinhamento de expectativa. Por exemplo, pacientes que chegam... Eu sempre ouvia isso, né, de cirurgiões plásticos, de colegas... eu quero ter a mama de Angelina Jolie, quero ter o nariz de tal atriz e tal. Aquele paciente nunca vai estar satisfeito, aquela pessoa nunca vai estar satisfeita, porque são expectativas irreais, né? Comparações irreais. Então, tem pacientes que precisam de um acompanhamento psicológico, né? Precisam de uma psicoterapia, porque são pacientes que eles não aceitam o corpo dele de qualquer forma possível. Não é você fazendo um engrossamento, não é você fazendo uma lipo, ele vai continuar não aceitando o corpo dele. Né? E, né, o psicólogo ou um psiquiatra, inclusive, pode identificar que, na verdade, o problema daquele paciente é outro. Ele tem um problema realmente de transtorno dismórfico, que também é uma patologia psicológica, ou seja, que o paciente tem uma preocupação excessiva com o corpo, ou com defeitos muito sutis, e aquilo acaba... defeitos aos olhos dele aos também, olhos né? dele, exatamente. Porque às vezes é uma questão de estrutura corporal também. Isso acaba impactando totalmente na qualidade de vida, na qualidade do relacionamento, né? Com parcerias e tal. Então, isso é uma patologia que precisa ser tratada pelo psiquiatra, pelo psicólogo, não pelo urologista. Né? E mesmo que você consiga fazer a cirurgia, você vai continuar com o paciente insatisfeito. Vai continuar insatisfeito, exatamente. Tem pacientes que, na verdade, eles têm inadequação com o gênero, tá? Não é inadequação com o tamanho, com a forma do órgão genital. É que, na verdade, ele não se descobriu ainda, mas ele, na verdade, ele não se reconhece. Se reconhece. Né? E hoje em dia se fala muito em gênero fluido, é um conceito muito mais amplo, não é só sexo masculino e sexo feminino. Né? Então, assim, são questões amplas que a gente precisa estar treinado para identificar isso, porque senão, né, acontece do paciente não ficar satisfeito. O que impacta também no seu trabalho, eu acredito muito nisso. Impacta o que o paciente vai sair dizendo para outras pessoas. Exatamente. Impacta financeiramente, porque esses procedimentos existem, né, um custo envolvido. E impacta, e é o principal, né, o nosso objetivo aqui na saúde do paciente. A gente, na verdade, não está... praticando uma boa medicina, né? A gente não está favorecendo a qualidade de vida, a gente está basicamente fazendo o que o paciente quer, né? E a ideia não é essa, né? Eu acho que o objetivo desse programa é exatamente trazer essas informações, né? É a gente trazer conteúdo de qualidade e informações de qualidade para a gente informar ao nosso paciente e ao nosso seguidor aqui, né? Esse estereótipo de beleza é uma coisa muito subjetiva. Perfeito. Né? Não existe uma pessoa perfeita. Isso está na cabeça de quem acha que existe. Né? E como o Ricardo falou, esse procurar esse olho clínico do urologista durante a consulta perpassa por uma avaliação psicológica e psiquiátrica do paciente. Eu, por exemplo, se eu percebo isso no paciente, eu, na hora, evito fazer qualquer procedimento estético.
E volto a lembrar que a gente não está aqui para ser contrário à estética genital, né? Até agora o que a gente falou desabona a estética genital. Não é isso. A gente sabe que existem indicações precisas para você fazer o preenchimento. A gente sabe que o ácido hialurônico já é aprovado pela Anvisa, né, pelo Conselho Federal. Agora, existem indicações. O que a gente está tentando aqui é colocar as indicações precisas para o procedimento. Perfeito. Né? É filtrar qual o paciente que deve fazer, qual aquele que não deve fazer. O que está sendo feito aí fora, muitas vezes, é que em 10 pacientes que procuram, 10 são submetidos ao preenchimento peniano. Por que isso? Porque, financeiramente, para quem faz... Não estou nem falando aqui só para urologista, mas tem biomédicos fazendo, farmacêuticos fazendo. Na verdade, fazendo, Guto, né? inclusive saiu um dado recente da SBU de que a maior parte dos procedimentos de estética genital, e aí principalmente a questão do preenchimento peniano... Isso. Tanto é que a gente tem se aperfeiçoado, feito cursos, urologistas vários no nosso grupo, né? A gente tem feito cursos para fazer esse aperfeiçoamento, para saber indicar e para saber fazer o procedimento. Porque o procedimento em si é ridículo. É ridículo. Nós que estamos acostumados a operar cânceres complexos, você fazer um preenchimento peniano, pelo amor de Deus, é uma coisa ridícula. Mamão com açúcar. É mamão com açúcar. O que existe é que, como o Ricardo trouxe esse dado de 80% de quem faz não é urologista, né, às vezes não é nem médico, é porque existe um nicho a ser preenchido. E é um nicho que financeiramente é muito interessante. Só que é um nicho que é perigoso. Sim. Porque você mexe com o psicológico do paciente. Você não informa ao paciente que é uma coisa fugaz, transitória, temporária, que em 6 a 8 meses ele vai ter que refazer, ele vai ter que pagar o mesmo valor, ou às vezes mais. Você não informa ao doente que podem ter complicações e que você, como não é urologista, não vai saber resolvê-las. Você vai ter que passar para o urologista. E nós, urologistas, não vamos resolver as suas complicações, entendeu? Eu resolvo as minhas complicações, a dos outros eu não resolvo. Entendeu? Porque aí entra outras conjunturas, né? Sim. E também você tem que avisar ao doente que muitas vezes é um doente que é psicologicamente desorganizado, psiquiatricamente desequilibrado, e você está fazendo um procedimento que traz uma expectativa que ele não vai ter nunca. Perfeito. Então você, ao invés de ajudar o doente, você só piora. Mas você, como não é médico e não é urologista, você não tem essa percepção. Você tem meta para bater. Você tem meta para bater. E você não tem essa percepção, essa competência de identificar o doente que pode e que deve e que tem indicação para fazer o procedimento. E aí vem um monte de problemas. A curto prazo é tudo lindo. Sim. Né? Quando os problemas começam a surgir, primeiro, esses problemas não são publicados, são escondidos. A pessoa que divulgou aquilo sai da rede social, se esconde, some do mapa. Né? Então, aí fica essa interrogação. Sim, sim. Assim, eu sou super adepta aos procedimentos estéticos. Isso traz uma autoestima absurda para a mulher, para o homem. Eu sou super adepta. Mas, de fato, se eu tenho 80% de pessoas que não são médicos fazendo, eu tenho dois questionamentos. Eu tenho um problema na sociedade que não sabe buscar, e eu acho que isso é sim a verdade. Eu tenho uma outra questão que os urologistas precisam se mostrar mais abertos para este procedimento. E atuantes. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando você pensa em urologista, não adianta, você pensa na patologia, você pensa no problema, você procura porque esse é o problema. Quando você pensa em estética, eu acredito, na minha cabeça, inclusive, não pensa no cirurgião plástico, né? Pensa, inclusive, nessas clínicas de estética que tem alguém lá dizendo, inclusive conheço algumas que dizem, eu sou urologista, eu sou, enfim, e na verdade não tem especialidade para isso, né? E induz ao paciente com todo o encantamento que existe na venda do produto e ele vai lá e faz. Então... E isso, assim, tem muito de... Aí eu acho que é nosso papel que fazer, pelo menos eu, né, fazer uma meia-culpa aqui, porque inicialmente, com essa difusão, eu fui uma das pessoas que foi
contrária a esse tipo de procedimento. É porque você é saúde, você é focado, né? Vocês, na verdade. Mas né? aí é o que está, né? Aí saiu do nosso controle. Então, a coisa... Por isso que 80% dos procedimentos são realizados por não médicos, né? Porque saiu do especialista que, na verdade, deveria estar, né? Deveria ser o papel principal nesse tipo de procedimento. Então, mas eu depois entendi, na verdade, eu fiz uma meia-culpa basicamente por preconceito. Né? Foi contrário, basicamente, por preconceito. Depois eu procurei entender, procurei saber quais as indicações, né, precisas, perfis de pacientes que vão se beneficiar, qual procedimento realizar. Então, eu acho que sim, que tem indicações, e a gente está aqui para falar disso, né? Inclusive é uma das perguntas aí, quais indicações, né, precisas para esse tipo de procedimento. Então, assim, isso precisa parar de ser hiperindicado também, né? Ou seja, 25% dos homens procuram estética genital, e se a gente for ver, são 25% de homens fazendo estética genital. Será que todos realmente têm indicações? Tem indicação? Será que estão deixando passar ali problemas psicológicos, problemas sindrômicos, né? E estamos hiperindicando uma coisa apenas por viés comercial. Então, a gente precisa realmente... E o nosso intuito aqui é isso. Né? E eu preciso dizer a vocês que esse nicho precisa de vocês. Né? Isso é importante você colocar isso, e é importante também a gente vir aqui trazer essas informações, e a gente está sabendo disso, tanto é que a gente tem feito os cursos e tem recebido vários pacientes com esse desejo. Agora, eu vou deixar aqui uma pergunta para os ouvintes e aqui vocês pensarem. Por que todo o perfil do profissional que faz estética, seja genital masculina ou feminina, ele tem que ser um perfil para chamar a atenção, né? Ele tem que estar numa clínica top, toda bonita, arrumada, ele tem que estar num padrão diferente dos outros. Estereotipado. Né? Ele né? tem que se mostrar um cara de sucesso. Eu tenho essa resposta. Por que isso? Eu tenho essa resposta. Pronto, então eu vou deixar você responder, mas deixa... Eu já pensei muito sobre isso, conversei com... Você vê que o perfil muda. Por quê? Porque tudo isso entra em estratégias de venda. Sim. Isso são estratégias de venda. Quando você faz cursos e você começa a aprofundar esse tema, você começa a ver que existem estratégias de venda para qualquer tipo de produto. Sim. E esse perfil de profissional que vende somente isso, entra nesse nicho. Então, eles se colocam como se eles fossem o Papa, que mostram clínicas que às vezes não são nem deles. Né? Perfeito. Maravilhosas, de granito, de mármore, entrando em carrões, né? Que às vezes são carrões que eles alugam, ou às vezes... Então, é só para o momento do vídeo. É só para o momento do vídeo, para você difundir, viralizar aquilo ali. Entendeu? Para você... Poxa, esse cara é o cara é do sucesso. E isso fica no subconsciente do paciente ou da pessoa que está vendo aquilo, e ele começa a procurar esse profissional. Então, eu volto aqui, antes de Ricardo responder, que eles que têm essa resposta, eu volto aqui a lembrar. Toda vez que te indicarem algum procedimento invasivo, seja um simples preenchimento peniano, porque para nós aqui, preencher o pênis é muito simples, né? Você pense numa segunda opinião. Né? Indicaram um preenchimento, vai ter agulha, vai ter anestesia, vai colocar alguma substância exógena no meu organismo. Pense numa segunda opinião. Procure referências na internet, mas não só na internet. Procure com amigos seus que são médicos, que são da área, que já fizeram procedimentos, que já conhecem aquele profissional. Procure uma segunda opinião. Muitas vezes você sai dessa ideia e não faz o procedimento porque você tem uma segunda opinião. Então, é importante ter essa segunda opinião. Antes de você responder, só uma coisinha para falar o seguinte. Mesmo, às vezes, o homem tem uma insatisfação e ele tem um conhecimento... Sabe, às vezes que não precisa. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante é procure seu médico, converse com ele sobre essas suas expectativas, sobre essa sua vontade. Porque muitas vezes ele vai te orientar e vai te mostrar um novo olhar e você tira essa angústia. Porque muitas vezes você fica, eu gostaria de fazer isso, eu acho que daria para melhorar, eu não estou satisfeito. Então, isso tem muito a ver com o psicológico, mas que o médico especialista ele pode te ajudar. Então, se você chegar lá numa consulta e falar, doutor, eu pensei em fazer o engrossamento. Mas
Mas aí, a cada 6, 8 meses, você vai ter que fazer novamente. E aí, o custo do procedimento é X. Os contras, né, disso são esses. Então, para que você tenha a base de avaliar. Porque às vezes você fica naquela vontade, expectativa, não sabe de nada e morre com isso, não compartilha e passa a sua vida toda achando que poderia ser melhor, quando, na verdade, exatamente, não necessariamente. Mas é uma pena que a minoria faz isso que você está falando. Exatamente. Entendeu? Né? E a gente está aqui hoje exatamente com esse objetivo, de informar que eles precisam perguntar, eles precisam se informar antes, perguntar, questionar, colocar o profissional que está ali na parede, literalmente, entendeu? Para poder sair de lá com todas as dúvidas sanadas e saber que ele vai fazer um procedimento que é temporário, que pode dar complicação, que se o profissional não for urologista, ele não vai saber resolver. E muitas outras. Agora eu quero ver a resposta de Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Vale aí. Na verdade, assim, é uma resposta complexa, é multifatorial, mas assim, uma das coisas que... Porque isso eu já fui... Era uma das coisas que ficava na minha cabeça, eu perguntei a muitos profissionais da área e a melhor resposta que eu obtive foi o seguinte: a pessoa que é insatisfeita esteticamente com o seu corpo, seja lá com que região for, ela é uma pessoa insegura, tá? E ela precisa de ter um profissional com segurança, um profissional que pelo menos passe segurança, seja um profissional vaidoso, ou seja, ela se projeta naquele profissional. Por isso que todas as propagandas, né, e mídias sociais que coisas que a gente condena são meio bem estereotipadas, né? São pessoas, né, que estão ali com trocentos filtros ali de Instagram, parecendo, né, um boneco, uma boneca, realmente com clínicas, né, bem ambientes totalmente qualificados e com essa sensação de luxo e de, né, bem-sucedido, que também é uma coisa altamente subjetiva, né? Então, ela precisa que o profissional, né, porque ela se projeta naquilo, né? Ela é uma pessoa insegura e ela precisa de uma pessoa que passe segurança. É uma falsa sensação de segurança. Exatamente. Eu tenho um contraponto. Boa, essa resposta realmente me convenceu. É uma resposta que eu já tinha pensado nisso antes e é uma das grandes respostas mesmo para esse questionamento meu. Eu tenho só um contraponto, assim, vou fazer um pouquinho, porque eu penso um pouquinho diferente. Eu acolho, eu acho que tem um pouco disso, sim, mas talvez isso naquela questão do Instagram, de passar ali, mas eu não sei vocês, mas quando você chega em um ambiente que não é um ambiente muito arrumado, a sensação que dá é de que talvez aquele lugar não tem muitos pacientes, claro. E que, sabe, por exemplo, não tem jeito. Eu acho que isso é uma questão da sociedade mesmo, né? Se você... obviamente que é relativo, porque tem gente que tem condição e não quer se mostrar, sim, inclusive não tem carro, uma série de coisas. Sim. Mas eu estou falando uma regra. Na regra se eu tenho um carro melhor é porque eu ganho bem. Se eu sou médico e ganho bem, é sinal de que eu estou trabalhando bastante. Então, é um negócio de trás para frente que talvez passe isso. Mas o que eu acho que, no final de tudo, o paciente precisa fazer é buscar e conhecer o profissional. Isso. Independentemente onde o profissional ele atenda. Eu vou muito por isso. Então, muitas vezes o médico ele é excelente, maravilhoso especialista, atende em uma clínica popular. Não tem problema nenhum nisso, né? Tem outros médicos que não atendem em clínica popular, faz plantão. E não tem a condição. Então, assim, isso tudo é muito relativo. Eu acho que você tem que buscar o profissional, você tem que focar no profissional. Esqueça essa questão de clínicas, de maravilhoso, porque você paga, muitas vezes, não é pelo profissional. Ali, o valor que você paga está embutido toda uma estrutura. Então, mas o profissional cobra R$700 na consulta. Aí, quando você vai olhar, não necessariamente, porque às vezes ele está em outro lugar e é muito mais em conta a consulta. Então, não é sobre o profissional. Acho que isso é uma questão que precisa ser chamada a atenção. É que o paciente tem que sair de uma consulta totalmente com suas dúvidas, né, retiradas. Então, para a gente voltar aqui para a questão da estética genital. Então, na minha opinião, qual seria a indicação precisa para isso, né? São aqueles pacientes que são insatisfeitos com o pênis no estado flácido. Né? Como o Guto falou inicialmente, né? Somos um país tropical, no verão está todo mundo aí nas praias, piscinas, clubes e tal. Então, academias lotadas. Então, aquele paciente que está insatisfeito
com o seu pênis, com sua genitália, no estado flácido. Essa, para mim, é a principal indicação. Perfeito. Né? O paciente que tem também, como eu falei anteriormente, aquela gordura protuberante aqui na região suprapúbica é uma outra indicação, essa implantação alta do escroto também. Então, isso é uma das indicações para realizar a estética. Aí tem outras coisas que a gente identifica na consulta que, na verdade, são problemas psicológicos, são problemas sindrômicos, que aí já são mais da parte de cirurgia reparadora ou de consultas, acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Né? Perfeito. Então, o paciente precisa saber disso, ele precisa saber, né, perguntar, se o médico não explicar, que substância é essa que você está aplicando, doutor? Como é o nome dessa substância? Durabilidade? É absorvível? Não é absorvível? Como é que você vai aplicar? Quais são os potenciais efeitos, né? Eu vou perder sensibilidade no meu pênis? Isso é para sempre? É reversível, não é reversível? Não é reversível? Então, se você saiu da consulta ali, né, você foi com essa vontade, com esse desejo de fazer um engrossamento peniano, e o médico só falou, certo, vamos marcar? Espera lá. Desconfie. Tem algo errado. Desconfie. Tem alguma coisa errada. Né? Verdade. Eu vou só complementar o que o Ricardo falou, e eu também acho assim, eu acho que antes de tudo, que se o paciente tem um desejo de fazer um preenchimento, que é a técnica que a gente vê, né? A técnica mais difundida, né? Que está bombando aí na internet, se ele tem esse desejo, que primeiro ele se informe do que é, de como é. Segundo, ele procure um profissional especialista, que seja um urologista, né? Porque vai tratar ele de forma total, completa. E nessa consulta, que ele externe realmente para esse profissional quais são as expectativas dele. Para ele, em parceria com o especialista, o urologista, ele alinhe essas expectativas. E o urologista, por sua vez, informe para esse paciente os prós e os contras. Se realmente a gente, como especialista, vê que o paciente tem esse desejo, mas que mentalmente ele é uma pessoa equilibrada, não vejo nenhum problema em fazer o preenchimento. Inclusive, já fiz alguns casos